Oi, gente, boa noite. Antes de tudo, né, eu gostaria de parabenizar todas as mulheres, né, pelo nosso dia, né? E espero que esse dia de hoje tenha sido abençoado. E eu rogo a Deus, né, pela vida de cada uma, para que vocês continuem, para que nós continuemos sendo essas mulheres guerreiras, esforçadas, sábias, né? Tementes ao Senhor. Então, que o Senhor abençoe a vida de cada uma de nós, tá bom? É, Hoje a gente vai estar com aula de biologia, tá certo? Como vocês sabem, né? Vamos estar nos encontrando de forma remota para podermos alinhar mais as coisas do que a gente vinha discutindo, né? Foi disponibilizado na escola uma apostila para vocês com todas as disciplinas, né, que vocês vêm tendo, com alguns tópicos, com atividades, para que a gente não possa perder, né, esses dias aí que estamos afastados da escola. Estamos afastados fisicamente, mas juntos no coração, né? E também através das redes sociais, né? A tecnologia tem nos ajudado bastante. Então, minha gente, nas aulas presenciais a gente viu, aprendeu, né? Em biologia sobre taxonomia, né? E hoje eu venho trazer para vocês tipo uma revisão de tudo que a gente viu, tá? E no final da apostila tem uma atividadezinha com 10 questões e vocês podem ir preenchendo aos poucos, tá bom? Para a gente depois, caso tenha alguma dúvida, poder ir tirando, né, na próxima aula, tá? Hoje eu só vou dar alguns tópicos e relembrar o que a gente viu nas aulas passadas para fixar bem e depois, quando vocês estiverem com as apostilas, você vê essas atividades, tá? Eu indico assim, que a cada dia que vocês tiverem aquela aula, então vocês já façam a atividade, para não juntar e depois ficar sem conseguir atualizar todas as atividades, tá certo? Para ser melhor para vocês. Então, a gente viu, né, que taxonomia ou classificação biológica é um sistema que organiza os seres vivos em categorias, agrupando-os de acordo com as suas características comuns, bem como suas relações de parentesco evolutivo. É usada a nomenclatura científica que facilita a identificação dos organismos em qualquer parte do mundo. Através desse sistema, os biólogos buscam conhecer a biodiversidade, descrevendo e nomeando as diferentes espécies e organizando-as de acordo com os critérios que definem. Não sei se vocês lembram, mas eu falei assim na aula. Vamos imaginar que a gente entra no supermercado e lá as prateleiras estivessem todas desorganizadas, os produtos todos desorganizados, né? Então, assim, do mesmo jeito, era a classificação biológica, né? Então, foi criado essa classificação biológica para que pudesse dividir, agrupar, né, as várias categorias de, de espécies, tá certo? Então, a categoria básica é a espécie que se define como os seres semelhantes que são capazes de reproduzir naturalmente e gerar descendentes férteis. Animais da mesma espécie são reunidos em outra categoria, o gênero. Todos que pertencem ao mesmo gênero são agrupados em famílias, que são agrupados em ordem e que, por sua vez, se reúnem em classes
reunidas em filos e, por fim, temos os reinos. Então, essa é a ordem, né, dos reinos. Os reinos são, portanto, a última categoria da hierarquia e se subdividem até chegar à espécie, que é a categoria mais básica. Então, temos o reino, aqui, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. A espécie é a categoria mais básica, tá? E como se classificam essas espécies? Um animal pode ser conhecido por diversos nomes em regiões diferentes. Entretanto, para facilitar a identificação dos animais, a nomenclatura científica é adotada internacionalmente. Então, Linneu, eu falei lá na aula sobre Linneu, desenvolveu em 1735 a nomenclatura binominal, composta por dois nomes, cujo primeiro é escrito de letra maiúscula e define o gênero, e o segundo tem letra minúscula e define a espécie. Os nomes científicos devem ser escritos em latim e destacados em itálico ou grifados. Eu acho que vocês já devem ter visto, né, que da espécie do homem é o Homo sapiens, né? Então, esse nome, né, a nomenclatura binominal, ele é escrito com letra maiúscula, o primeiro nome, então o homem, ele é escrito com letra maiúscula, porque é o gênero, e a espécie, que é o segundo nome, tem a letra minúscula e define a espécie, que é o sapiens. Então, Homo sapiens é a nomenclatura binominal da espécie humana, tá certo? Então, os nomes científicos devem ser escritos em latim e destacados em itálico ou grifados. Então, isso são detalhes para vocês irem observando. Quando vocês veem um nome grifado ou então em itálico, que é aquela letrinha meio deitada, começando com letra maiúscula e o outro nome minúsculo, vocês podem saber que ali é uma classificação de alguma espécie, tá certo? Assim, por exemplo, o nome científico do cão, do cachorro, é Canis familiaris. Então, vocês podem perceber aí que o nome Canis também pode ser usado sozinho, indicando somente o gênero, sendo, portanto, comum aos animais que tenham relação de parentesco, nesse caso, podendo ser o cão ou o lobo, tá? Ou outro do gênero. Então, vocês podem ter percebido aí que Canis, que é o gênero do cão, ele está com a letra maiúscula e em itálico. E o familiares, que é a espécie, né, ele está com letra minúscula. Então, Canis familiares é o cão, o cachorro normal, e Canis lupus é o lobo, que é da mesma espécie, tá certo? Aqui, os reinos dos seres vivos e as relações filogenéticas. Então, existem 3 tipos de reinos, 4, 5. O Animalia, o Plantae, o Fuse, o Protista e o Monera, tá? O Animalia estão os vertebrados, animais vertebrados, os moluscos, os vermes, os anelídeos, porífera, equinoderma, né? E os artrópodes. No Plantae, né, tá as briófitas, as algas e outras. No Fungi, líquens, leveduras, cogumelos, tá no reino Fungi. No reino Protista estão os protozoários e as algas unicelulares, e no reino Monera estão as bactérias e
as cianobactérias, tá certo? Que a gente mais na frente vai estudar um por um, tá bom? Então, as primeiras classificações foram feitas por Aristóteles e Linneu. A gente também viu isso em sala, né? Que Aristóteles ele dividiu os grupos em dois grupos, animais e plantas, né? Os animais que voam, os terrestres, os animais aéreos, terrestres e aquáticos, e as plantas de pequeno porte. Ele dizia que era tudo erva, de médio porte os arbustos e de grande porte as árvores, né? Então a gente viu isso, mas mais tarde vários cientistas criaram sistemas baseados no que Aristóteles havia feito. Então, o naturalista sueco Carl von Linné, que a gente conhece por Linneu, ele definiu como critério de classificação as características estruturais e anatômicas. E Linneu era criacionista e acreditava que o número de espécies era fixo e imutável, tendo sido definidas por Deus no momento da criação. Assim, os animais eles eram agrupados apenas de acordo com as semelhanças corporais, e as plantas segundo a estrutura de suas flores e frutos. Linneu desenvolveu também um método para nomear as espécies, a nomenclatura binominal, publicado no seu livro Systema Naturae, que é aceita até hoje. E em 1866, o biólogo alemão Ernst, alguma coisa aí, olha, em inglês sou péssima, viu, minha gente? Surgiu que fossem criados os reinos Protista e Monera, além dos reinos já existentes, animal e vegetal. Já em 1969, um outro biólogo, ele propôs a divisão dos vegetais em outro grupo, que foi dos fungos, criando, portanto, os 5 reinos: o protista, o monera, o fungi, o plantae e a animalia. Aí, a partir de 1977, com os estudos, passaram a existir 3 domínios: o Archaea, o Eurobacteria e Eukarya. Nos 2 primeiros são distribuídos os procariotas, que são as bactérias, os protozoários e as águas unicelulares, e no outro estão os eucariotas, que são os fungos, as plantas e os animais, que a gente deve ter aprendido no outro ano sobre as células, né? Que existem 2 tipos de célula, eucariontes e procariontes, tá? Bom, a sistemática. A sistemática é uma área da biologia que vai estudar a biodiversidade através de um sistema sintético de classificação chamado taxonomia, que a gente aprendeu. E ele utiliza hierarquias para agrupar os organismos formando grupos e subgrupos. Dessa forma, por exemplo, dentro do grupo das plantas, há o subgrupo das plantas com frutos e das plantas sem frutos, né? Os objetivos da sistemática são conhecer melhor os seres vivos e, para tal, são agrupados em categorias taxonômicas ou táxons, que já foram identificadas mais de 1 milhão de espécies e acredita-se que ainda existam outras mais desconhecidas, né? O outro objetivo é usar a taxonomia para identificar, descrever, nomear e catalogar as espécies, identificar os processos e determinantes da biodiversidade ou da diversidade biológica e investigar as relações de parentesco evolutivo entre as espécies atuais e seus antepassados, usando conhecimento de outras áreas da biologia, como genética e biologia molecular. Então, isso foi só um resumozinho do que a gente já viu, né? E finalizando aquele assunto que a gente vinha vendo
presencialmente na escola, né? A gente fecha esse ciclo desse assunto. Na apostila tem as atividades, tá bom? Que vocês vão preencher, né, até a próxima aula. E aqui embaixo eu deixo os meus contatos, meu e-mail, meu WhatsApp, porque qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição. Pode me mandar um zap, pode mandar um e-mail, que eu respondo a dúvida, né, e tento ajudar, tá bom? Então, para vocês, uma boa noite e bons estudos.